Gênesis 4, Gênesis 3, 4, 5 e 6 foi tremendo, tremendo mesmo, né? Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Você está convidado agora para comentar sobre Gênesis, né? Você pode comentar sobre Gênesis. Então vamos lá, Gênesis, abra os seus celulares, que ninguém fala mais da Bíblia, abre as suas Bíblias celulares, Gênesis capítulo 7. Genésio, o 6 foi tremendo, não foi ontem? Quem lembra? O 6, o 5 sobre a família de Caim, uau, foi tremendo. Gênesis capítulo 7. Depois disso o Senhor, Noé, Deus falou com Noé, entra em tua arca, lembre-se que Noé já trabalhou 120 anos aqui, e fez a arca e a betumou. Fez com um tipo de madeira especial e ela foi betumada. Só para fazer a arca, Noé demorou 120 anos. Segundo livros antigos, Noé teve ajuda de anjos, né? Anjos. Depois disso, o Senhor a Noé, entra em tua casa, toda a tua casa, ou seja, toda a tua família, na arca. Porque eu tenho visto que é justo diante de mim, nesta geração. Então, ele mostrou que Noé procurava andar justamente diante de Deus. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então, dos animais chamados limpos, foram 7 casais. Dos animais que não são chamados limpos, apenas um casal. Também de todas as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar a vida e a espécie sobre a face de toda a terra. Então, 2 pombinhas, né? Um pombo e uma pombinha, uma águia, e um macho e outra fêmea, um galo e uma galinha. Porque passados ainda 7 dias, o que Deus falou uma semana antes, né? Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de toda a face da terra toda a substância que fiz. Então, ele anunciou o dilúvio, porque não existia chuva. Na época de Noé, do mundo que pereceu, como foi falado ontem, veja aí Gênesis 6, Joilson de Assis, o clima, o ozônio, o oxigênio era totalmente diferente. Até os rios corriam ao contrário e os minerais, alguns que são sólidos, eram líquidos. Então era um mundo totalmente diferente, com árvores de 8, 9, 10 quilômetros de altura. Então, se você está meio perdida, volte para o vídeo aí do nosso canal, capítulo 5 e 6 de Gênesis, tá? Tem um que é só o capítulo 6, tem outro que é o 3 e o 4. Não, tem um que é só o capítulo 6, né? E tem outro que é o 4 e o 5. Porque passados 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra a substância que fiz. Essa chuva, ela foi só para levantar a arca. 40 dias e 40 noites não foi o dilúvio. O dilúvio durou 1 ano. 1 ano. Aprenda, menina. Estuda história, Maria Lameirão. O dilúvio durou 1 ano. Agora, 40 dias e 40 noites foi um dilúvio. Ou seja, foi uma chuva torrencial muito grande. E a Bíblia mostra aqui uns mistérios, como as fontes do abismo. Que fontes do abismo são esses? No original, é como se fosse geyser, como se fosse fervedouros. Explodiram fervedouros no mundo inteiro. Águas subterrâneas subiram para cima. Como é que isso aconteceu? Você vai ver agora como é que isso aconteceu numa análise científica, tá? Então,
E fez Noé conforme tudo que o Senhor ordenara. Então ele conversou com Deus e fez tudo que Deus ordenara. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio e as águas vieram sobre a terra. Era um menino, era uma criança, só tinha 600 anos de idade. Meu Deus do céu, era jovem demais. Eu acho que ele casou muito precoce, né? 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre Noé. Então, antes dele fazer a arca, ele já tinha 400 e poucos anos. Aí ele passou 120 anos fazendo a arca, né? Você tira 120 de 600, dá quanto? 480. Então, quando Noé começou a fazer a arca do Senhor, ele já tinha 480 anos, mas era um menino na época, né? Então, era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio e as águas vieram sobre a terra. Então, houve um grande dilúvio. Não foi só chuva de cima, mas água de baixo. Como é que isso aconteceu? Né? Espera aí que você vai ver. Espera que vai ver aí. Espera! Olha, Noé entrou na arca com ele, seus filhos e suas mulheres, as noras, e as mulheres dos seus filhos, né? Ou seja, a mulher de Noé e a mulher dos seus filhos. Por causa das águas do dilúvio, entraram todo mundo e fecharam. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves, todo o réptil sobre a terra, entraram 2 em 2 junto com Noé. Isso aí já foi um tipo de um milagre, que eles vieram até Noé, Deus, os anjos trouxeram. Né? Eu acho que foram muitos anjos, macho e fêmea, como ordenaram a Noé. Uma movimentação dessa tão grande, mas a turma não estava nem ligando, porque isso nunca tinha acontecido. Nós temos no nosso coração algo assim, nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer, mas pode acontecer. No caso da bomba atômica, por exemplo, nunca aconteceu, mas um dia aconteceu, né? Então, essa movimentação todinha, os filhos de Noé, os caras lá da época de Noé, nem ligaram. Pensaram que era um tipo de magia, que era um tipo de loucura, que não era um tipo de doido, né? E continuaram as suas vidinhas e os seus reinos, que foi grandes reinos aí que eu falei sobre anjos, mulheres, filhas de anjo, filhos de anjo, que a Bíblia fala só sobre filhos, mas quando fala filhos, fala mulher, então deve ter nascido mulheres, meia anja, meia demônia, então era um mundo totalmente diferente, mas totalmente mesmo. E aconteceu que passados 7 dias entrou todo mundo para dentro. Entra para dentro, menino! E eu vou entrar para fora, Entra para dentro que vai chover! E o que é a chuva, que eu não sei o que é chuva? Entra para dentro! Aí todo mundo entrou, passou uma semana dentro. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, como é que essas águas vieram? E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Aí onde está? Fontes do grande abismo. Né? E as janelas do céu se abriram. A Bíblia ela dá pistas, e os livros antigos também. O que aconteceu? Pam, bam, bam, bam. Atenção! O que aconteceu para esse dilúvio? O que Deus fez para acontecer esse dilúvio? Deus distanciou a lua. A lua era bem pertinho. Aí eu ficava aluado, porque assim com a lua desse tamanho eu já fico meio aluado. Imagina se a lua fosse mais próxima de nós. A lua se afastou 2/3 de nós. E isso provocou o cataclisma chamado dilúvio. Não dá para a ciência negar o dilúvio. O dilúvio é algo científico. Eles negaram, disseram um bocado de coisa, que era loucura da Bíblia, mas com tanta evidência, com tantos fósseis. Aqui tem um pico chamado Pico do Jabre, que é um dos mais altos do mundo. E tem peixe do alto mar lá fossilizado, tem concha do mar. Então, Deus distanciou a lua
da Terra. A outra possibilidade também de a Terra começar a rodar ao contrário, ou seja, onde nasce o Sol hoje era onde se punha, né? E isso gerou uma mutação eletromagnética na Terra, neutrina. Essa é uma doutrina de João de Assis, mas isso aí é uma supositória, uma suposição, né? Então, a Terra poderia ter mudado a forma de girar, a translação e rotação. Então, nós teríamos dado um freio e começado a rodar para o outro lado. Mas o certo é que a Lua, houve um distanciamento lunar, estação lunar. Então, a Lua, ela ficou distante. Com o distanciamento da Lua, então houve uma subida da água, já que a água obedece muito à Lua. Quem levanta as marés até hoje é a Lua. Quem mantém as marés em seus lugares é a Lua. Então, a Lua levantou toda a água subterrânea. E aí, estourou as fontes, que está no plural, estourou as fontes dos grandes abismos, que seriam tipo de nascedouros. Então, estouraria fontes. Agora, são fontezinhas assim de meio litro d'água, não. É coisa assim, tamanho do estado de Alagoas, tamanho do estado de Sergipe. Tipo, aquela água toda que estava embaixo explodiu para cima. E junto com essa explosão veio a chuva, copiosa chuva. Porque se um nascedouro desse explodir e subir além de 10 mil metros, 8 mil metros, então quando ele chegar lá em cima, ele vira chuva. Vira chuva copiosa. Você está entendendo, sim ou não? Então, eu acredito que houve, veja que essa informação é informação privilegiada, uma mudança no movimento da Terra. Ou seja, a Terra, ela rodava onde nasce o Sol, hoje no leste, era onde se punha. E onde se punha o Sol, no oeste, é onde nascia. Por isso também alguns rios mudaram de posição. Alguns rios que, como o Amazonas, ele rodava ao contrário. Veja no vídeo anterior que eu lhe provo isso, né? No que afastou a Lua, esfriou a Terra, será? Não, não é que esfriou a Terra. No momento que afastou a Lua, mudou uma coisa chamada pressão babá. Pressão babá pressão barônica. Pressão barônica é que mantém as coisas, né? Então a atmosfera, ela abriu mais. Quando ela abriu, as águas que tinha debaixo da Terra subiram para cima. Agora subiram de uma forma agressiva. Então ela girou para o outro lado. Não, são suposições, tá? O que aconteceu na minha mente? Na minha mente, tá? Pode ser que eu esteja inteiramente enganado, mas possa ser que eu esteja com informações privilegiadas. A Terra não gira e o Sol não nasce no leste? Então a Terra, antigamente, ela girava e o Sol nascia no oeste. A gente girava para o outro lado. E aí passamos a girar para o outro lado, trazendo uma mutação neutrina. E alguns minerais que eram líquidos se tornaram pedras, né? Nós encontramos isso em silício. O silício era líquido e se tornou pedra, né? E a questão da Lua é que a Lua ela reage com a água da Terra. Então, quando Deus afastou a Lua, então ele abriu a atmosfera e a água que estava compactada embaixo explodiu. Por isso que a Bíblia fala, estourou as fontes do grande abismo. Essas fontes do grande abismo, você indo lá no Jalapão, quem nunca foi no Jalapão, vá, que é um dos lugares mais lindos do mundo. Lá você vai encontrar fervedouros no Jalapão. São águas azulzinhas que vêm do centro da terra. E eu estava lá e eu disse, rapaz, tem água mineral aí? Aí o cara
Disse, abra a boca e beba. Eu abri a boca assim, ó, o fervedouro não deixa a gente mergulha e ele levanta a gente. Ele não deixa a gente afundar, não. Água bem azulzinha, doce, melhor do que qualquer água mineral que você conhece no Brasil. A melhor água mineral é do Jalapão. O restaurante do Léo. Olha, Paulo Lara decorou, não foi o restaurante do Léo? Então, tem nascedouro lá que é muito forte. A gente bota o pé assim, não afunda. Porque eu fiquei com medo de pisar e descer para dentro de um buraco. Mas não desce não. Você pisa e fica fervendo no seu pé e levantando você. Então, a fonte do grande abismo, que é dita aqui na Bíblia, seria um super nascedouro, um super fervedouro. Ou seja, explodiu água. Subiu aquela torre de água, que eu suspeito entre 8 a 9 mil metros de altura, que é a altura do avião. E aí, essa água subiu por causa do afastamento da Lua e da mudança da posição da Terra. E quando ela chega lá em cima, ela se dissipa. Então ela desce como copiosa chuva. Ou seja, uma chuva que um pingo derruba o cabra. Eu já levei uma chuva que eu tive que parar o carro porque não dava para ver nada não. O limpador zog, e a bicha era. Então houve um cataclisma. Então, olha bem, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês segundo, esse mês segundo seria o mês de fevereiro ou seria o mês depois de abril, maio, tá? Esses fatos teriam acontecido segundo um calendário no mês de fevereiro e segundo outro calendário no mês de maio, tá? O mesmo mês que Jesus nasceu, o mês de Nissan. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas, teotodeadas, a metade só um pouquinho não, teotodeadas, todas as fontes do grande abismo. Agora esse grande abismo, é como lhe falei, era como fosse nascedouros de água, estourou como fosse vulcão de água. Agora esses vulcões, eles subiram até os céus. E as janelas do céu se abriram. Aí o texto vem dizendo, se abriu o aquífero Guarani. Você conhece, Paulo Lara? O aquífero Guarani, nós temos tanta água nesse aquífero Guarani que você nem imagina. Era um super aquífero. O aquífero Guarani é água subterrânea no Nordeste, a 10 quilômetros de profundidade. Nós temos um oceano debaixo do Nordeste. Tu sabia? Os caras morrendo de sede em cima e embaixo água. Lá no Piauí, chegaram, a Petrobras chegou, furou, aí disse, é água. Deixaram lá, tá lá derramando. Tá até agora, vai lá, pra você ver. Eu passei bilhões de litros d'água derramando, indo pra nada. Ninguém planta nem uma banana. Oh, meu Deus, que pena. Cadê o governo, hein? Eu tive lá, viu? São 2 poços, não precisa nem de bomba. Bilhões de litros d'água. É o aquífero Guarani. Lembrado aí pro Paulo Lara. Então abriram as janelas do céu. Então com essas bombas de água subindo até lá em cima e descendo, meu amigo, a chuva foi muito forte, né? Há livros também que... Esse Brasil é riquíssimo, pastor. Genaro sabe disso, mas o homem quer o nosso desenvolvimento. Os homens não querem. Os homens não querem. Nós temos bilhões de litros d'água. Eu passei lá, ninguém me contou não. São poços de artesiano de 10 quilômetros, aí chega no aquífero aí, Guarani. É tanta água, água doce. E essa água vai para onde, pastor? Vai para o lixo, porque ninguém bebe, ninguém usa. Cristo nasceu em maio, no mês de Nissan. De abril para maio, tá? E houve chuva, e romperam todas as fontes do grande abismo, ou seja, os aquíferos, águas subterrâneas, e as janelas do céu se abriram. E houve chuvas sobre a terra 40 dias e 40 noites, ou seja,
mais de um mês, né? Embora que 40 dias, o mês judaico é de 40 dias, tá? O mês judaico ele não é de 30 dias. Então choveu 40 dias, aquela chuva copiosa, e segundo os livros antigos, a terra tremeu. Ou seja, houve incríveis terremotos debaixo da terra. E a terra parecia uma gelatina. Existem também escritos de índios antigos que falam desse acontecimento. Esse acontecimento não é só de posse judaica, Juju, não é só de posse da Bíblia, mas nós temos escritos na China, temos escrito entre índios antiguíssimos, que falam de um homem que escapou com sua família de um grande cataclisma. Aí eles falam que houve, a terra virou uma gelatina, ela se movia, ela se movia como fosse uma gelatina. Isso faz razão, porque a maioria das nossas montanhas, a maioria dos nossos montes, né? A maioria das nossas montanhas, nossos montes, eles não são fruto de erosão, né? Então, abalou tudo, exato, abalou tudo. Abalou tudo, né? Deixa eu ver aqui. Então, houve o GEL, chamado GEL, né? Pastor, eu fiz um pix para o senhor orar pelo meu filho, Natalício. Obrigado, Jusicleide. Eu te abençoo e abençoo o Natalício, em nome de Jesus. Sheila, para filho, aqui nunca chove. Então, a terra ela virou um gel e ela começou a se mexer. Muitas montanhas são árvores cortadas e outras elevações não são frutos de erosão, são frutos de elevação. Eu estudei muito geografia, eu gosto também de história e geografia, né? E tem montanhas que elas apenas elevaram-se da terra. Esse monte mesmo que eu vou orar várias vezes, ele não é fruto de erosão, eles levantaram da terra. Então essa pedra, muitas dessas pedras não eram pedras, eram líquidos, e não era lava, eram outros minerais que edificaram por causa da mudança energética da terra. Então houve uma mudança muito grande. Montanhas se elevaram e coisas líquidas, né, como pronto, isso aqui é acácia, pedra de acácia. Você já imaginou uma pedra de acácia líquida? Entendeu como é a coisa? Então, imagina o ouro líquido, né? Então ela sofreu uma mutação neutrina. A Terra é como se ela tivesse mudado o seu interior. Quando a Lua se afastou, a posição da Terra começou a mudar e aí os rios mudaram a sua forma. O rio, por exemplo, o rio Amazonas começava lá no deserto do Saara. O deserto do Saara era um vale, era um pântano enorme. Lá nós encontramos jacaré de 8, 9 metros. Jacaré, lá no deserto do Saara. Entendeu? Essas árvores de silício, cujo pão de açúcar é um delas, são árvores de 8 quilômetros de altura, 7 quilômetros de altura. Então era um mundo totalmente diferente. Veja o vídeo anterior, né, que você vai ver que era um mundo totalmente diferente. Essa mudança de inversão de polos foi a mudança. A Terra, vamos dizer que ela gira para esse lado, né? Qual é o lado que a Terra gira? Ela gira para o lado direito. Ela gira para o lado direito. Se você estiver olhando para o Nordeste, ela gira para o lado direito. Se você estiver olhando para o lado sul, ela gira para o lado esquerdo, né? Se você estiver olhando para o leste, ela nasce ali. Então, se o Sol nasce ali, é porque ela gira para aquele lado. Então, ela girava ao contrário. O Sol nascia do outro lado. Então, essa inversão de polo, também houve uma inversão energética nas coisas. E árvores viraram pedras. E também alguns animais viraram pedras.
Encontramos elefantes de 40, 80 metros. Aí o cara disse, não, isso não é um elefante, isso é uma pedra, assim, mas tem o focinho, tem os olhos, tem tudo. Teve lugares que afundaram, como o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico não existia. O Oceano Atlântico era um continente. Eu já andei em sonhos no Oceano Atlântico e já visitei várias pirâmides no meio do Oceano Atlântico. Pirâmides com degraus de 1,20 m de altura. Cidades inteiras. Já fui muitas vezes no fundo do mar em viagens astrais e lá encontrei várias pirâmides, várias civilizações incríveis. Que nem toda civilização era ruim, era horrível, mas existia muitos tipos de civilizações. Então o Oceano Atlântico todinho afundou. Você vai encontrar continente adâmico, Joilson de Assis, 8 anos atrás eu falando. O Oceano Atlântico não existia. O Oceano Atlântico era um continente há 8 anos atrás. Você vai ver eu lá na beira da praia, com a maquinazinha Kodak filmando, no começo do YouTube. Por quê? Porque ali eu tinha feito uma viagem astral várias vezes para o fundo do mar, e eu tinha visto pirâmides, eu vi degraus, eu vi gigantes, eu vi uma sociedade de milhões de pessoas que viviam naquela região e que afundou. Debaixo do Oceano Atlântico existia realmente um oceano. Então o que aconteceu? Ele afundou, e quando ele afundou, a água veio para cima. Atlântida era o mundo antigo, pré-diluviano. Sim, deu na cabeça. Pá! Atlântida era o mundo antigo pré-diluviano, que os gregos falam. E por isso que veio o nome Atlântico. O oceano mais novo, ele é mais baixo do que o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é mais alto. O Atlântico não existia. O Oceano Atlântico não existia. Não somente o Oceano Atlântico, mas vários oceanos ali perto do Japão, eles não existiam. Eles passaram a existir. Então, a Terra parou, o dia que a Terra parou, o dia que a Terra parou. Então a Terra parou e começou a girar para o outro lado. E então houve inversões energéticas com a Lua, e a Lua ela foi para mais distantes. Por isso que a natureza era mais viçosa. A gente era mais viçoso. A Lua era próxima demais. As nossas noites pareciam um dia com um paninho em cima do sol. Então, você andava à noite, numa noite de lua cheia, como se fosse assim, um amanhecer do dia. Então, a lua, ela brilhava de um jeito diferente e a Terra girava ao contrário. Olha as informações que eu estou lhe dando, preste atenção no que eu estou falando e veja se tenho informações privilegiadas ou não. Ou é coisa de doido. Que pode ser uma coisa de doido, pode ser um maluco falando besteira. Mas eu posso ser um maluco inteligente que sabe de alguma coisa. Então, o Oceano Atlântico afundou. E muitas civilizações. Gente do céu, você que acredita em a viagem astral, né? Porque tem gente que só vai para o inferno. Não vá para o inferno não, por favor. Mas se você quiser ir, pode ir. Mas vá para o passado. Eu vi tantas civilizações que o Egito é fichinha. O Egito é fichinha. E lá na Antártica é que tem mesmo. Ali o moído está grande, ali na Antártica. Existiam bilhões de pessoas, civilizações misturadas, homem com mulher, mulher com anjo, anjo com mulher, anjo com homem, homem com mulher, é uma confusão danada, metade homem, metade anjo, metade animal, né? E com isso a Terra praticamente explodiu de água, porque o oceano baixou. Quando o oceano baixou, esses buracos, chamados fervedouros, jogou água a 9 quilômetros de altura. 9 quilômetros de altura. Então essa água subiu e depois ela virou uma copiosa chuva que desceu. Temos também erosões como Grand Canyons, tem cânions na África incríveis, nos Estados Unidos, cânions enormes, né? Mas, sabendo disso, até hoje
a água, a maioria das nossas águas vem do alto. Era para a gente pensar, não, a água ela vem do baixo. Não, os fervedouros às vezes são nos altos, que tem fervedor no baixo também, mas tem montanhas enormes, incríveis, de alta, e lá em cima tem uma cachoeira caindo. Então, da onde vem essa água? Essa água vem de uma veia d'água que sobe na montanha e gera um fervedor lá em cima da montanha. Esse fervedor gera um rio. Esse rio vem e tem as cachoeiras, como as cachoeiras lá as cachoeiras que tem lá no Tocantins, como é o nome da cidade, Catura, não, lá em a cachoeira do Wilson, do Escorrega Macaco, a cachoeira da Roncadeira, são tudo cachoeiras que nascem no alto, a água nasce no alto. E embaixo não tem fervedouro, mas em cima tem. Você dá para notar a coisa? Então, lá eles foram fazer, lá perto da cachoeira da Roncadeira, foram fazer uma estrada, explodiu lá uma pedra e deu bilhões de litros de água mineral. Eles tiveram que canalizar para botar para um rio e em cima da montanha. Em cima da montanha. Então, mostra que essa montanha ela subiu. E quando ela subiu, os canais delas permaneceram. Embaixo é seco e em cima com fervedouro. Então, resumindo, preste atenção, que eu quero perguntar a vocês. Então, a Terra mudou de direção, o Sol, não é que o Sol mexeu, mas que a Terra deu um freio e começou a girar ao contrário, a Lua se afastou 2/3, então a Lua hoje está a 9 milhões de quilômetros, então a Lua deveria estar a 3 milhões de quilômetros, né? Um ano-luz, né? Daqui para a Lua. Então, a Lua, se eu não me engano, que alguém possa me ajudar aí, ela está a 9 milhões e 800 mil quilômetros de distância da Terra. Então, na época, a Lua deveria estar a 3 milhões só de distância da Terra. Então, à noite, meu amigo, a coisa era mais linda do mundo. E quem era doido assim, que nem eu e Silva Regina, a gente... Au! Au! Era. Tenho medo de cachoeira. Cachoeira tem seus perigos, né? De vez em quando, né? Mas a gente tem que pensar positivo, né? Não vai pensar que uma cobra vai cair lá de cima, não, né? Porque já houve, mas a gente tem que pensar positivo. Eu estive na cachoeira do Wilson, estive na cachoeira do Escorrega Macaco. Por que a cachoeira do Escorrega Macaco? Porque tem uma pedra que o macaco pensa que dá para passar. Aí quando o macaco passa, escorrega. Aí o macaco... ele cai a 100 metros A cachoeira tem 100 metros de altura. Lascou! Mas o macaco é sabido, ele cai tentando segurar alguma coisa. Aí por isso que o nome Cachoeira do Escorrega Macaco. E a cachoeira da Roncadeira porque ela ronca, né? Ela vai... E a cachoeira do Wilson? Porque a terra do Wilson, o cara é o dono de lá, é Wilson, né? Então são cachoeiras... a cachoeira do Wilson parece com aquela cachoeira que tem a super cobra, ela tem um buraco debaixo, e esse buraco é de terra, né? Nem de pedra, eu fiquei com medo que era de terra, né? E a bicha é bilhões de litros d'água, e toda essa água ela nasce no alto, toda essa água ela nasce no alto. Paulo Lara, menos de 380 milhões de quilômetros. Então a Lua hoje, Paulo, está com quanto? Está com 900 milhões de quilômetros, né? Então a Lua estava mais ou menos a 3, alguma coisa de milhões de quilômetros. Distância do Sol. Não estou falando do Sol. O Sol não teve nada a ver com isso. Foz do Iguaçu, Paraná. Eu sou doido para conhecer Foz do Iguaçu do Guaraná, não conheço não. Que eu passei lá, mas na época que eu passei estava bem pouquinha água, eu nem parei, eu já fui embora. Verdade, pastor? Sou louca e a lua é cheia. Louco por você. Deus te abençoe. Você é uma linda louca. Louca, louca. Ela é doidinha da cabeça. Tem aquela musiquinha, né? A música da novela, que a menina era meio doidinha da cabeça. Distância da lua. Hoje em Maria Lameirão. Ela fala que é 384 mil
quilômetros. A distância hoje. Então, se a Lua afastou 2/3, então ela tinha 900... a distância da Lua. Sim, é hoje essa distância, é? Então, você tem que quebrar 2, né? Então, preste atenção. Então, as fontes do Grande Abismo estouraram. E isso gerou, meu amigo do céu, pânico. Pânico. Você lá em cima do Oceano Atlântico, que era um continente seco, enorme, imagina, porque você não vai perceber que está afundando. Se você estiver em cima de um oceano Atlântico, que dá 30 Brasil, ele começa a afundar, quem está lá dentro não vai ter a noção que está afundando. Qual é a noção que o cara vai ter? É que a água está explodindo por algum buraco, que a água vai explodir, né? Por alguns buracos, e que as ondas estão vindo. Aí vem aquelas ondas enormes, mas na verdade, não é que a onda ficou enorme, é que o cara está descendo. Então, nos sonhos, quando eu vi isso nos sonhos, eu entrei em pânico. Ou seja, eu estava num lugar que começou a afundar. E ali se formou o Oceano Atlântico, que é um oceano jovem e mais raso do que o Oceano Pacífico. E ele tem mais terremotos, ele tem mais problemas, né? Deixa eu ver mais. Pastor, sonhei. Vamos ficar aí, né, falando sobre o dilúvio. E depois a gente vai para perguntas e respostas. Pastor... Maria Lameirão, minha amiga, entrou em um carro de cachoeira enorme lá em Gramado do Sul, que saiu de ré e estava junto com ela. Mas isso não tem nada a ver com a cachoeira. Isso aí é ter cuidado, né? Ter cuidado com esses ambientes antigos, porque tem cobra, tem animais, tem, né? Principalmente no mês de agosto, né? Ok? Tem alguma pergunta ou alguma afirmação a fazer? Então vamos lá, vamos continuar o texto. Então, as causas do dilúvio são inversão da rotação da Terra e distanciamento da Lua, afundamentos de alguns oceanos e elevação de outros, como as Cordilheiras dos Andes. A Cordilheira dos Andes começa aqui no Brasil. Começa aqui no Nordeste, começa num lugar chamado Baía da Traição. Começa a se elevar a pedra aqui na Baía da Traição, sobe pela Paraíba, vai mundo adentro, Patos, até chegar na Cordilheira dos Andes. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo. E a gente percebe que toda essa cordilheira é uma elevação, as pedras subiram. Né? As pedras subiram. Muito bom esse ensinamento sobre o evento do dilúvio. Então, houve elevações de algumas coisas, outras permaneceram. As mesas das pedras dos Guimarães, ali são tudo árvores. Árvores gigantescas que foram cortadas antes do dilúvio ou depois, né? Mas viraram pedra de silício. Você coloca árvores, pedra de silício, que você vai encontrar árvores de 10.000 quilômetros. Não é 10, é de 10 quilômetros de altura. Aliás, 10 quilômetros de altura, Então, a Lua afastou, a água subterrânea veio para cima. E o Oceano Atlântico, ele era um continente seco, mas embaixo havia um aquífero. Eita, aquífero! Não, Chiquinho, é aquífero. E havia um aquífero enorme e, de repente, as paredes, inclusive os gregos dizem que as paredes de Atlântida eram de calcário e elas se romperam através de um terremoto e quando essas paredes de calcário romperam-se, a Atlântida desceu e afundou. Parece muito com um sonho. O oceano todo, que é enorme, gente, é enorme, preste atenção. O Oceano Atlântico, ele é 10 Brasil juntos. Se você pegar ali do Rio Grande do Sul até a Antártica, é muita terra, é muito grande. E aí,
quando os gregos dizem que houve um terremoto e que Atlântida era sustentada por placas de calcário, essas placas de calcário romperam-se e ela desceu para o fundo do oceano. Então foi o próprio Oceano Atlântico inteiro que fez isso. Só que quando você pega uma pedra e bota para ela afundar, e se houver alguns buracos nessa pedra, jorra jato de água, o peso faz o jato de água subir no buraco dessas pedras. Então houve jatos de água, por isso que a Bíblia diz, fontes estourando, as fontes estourando, água subterrânea subindo, 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 e a galera correndo, gente, era gigante, era filho de anjo, era anjo com asa só, era mulher meia anjo, meia mulher, a galera endoideceu. Nunca ninguém tinha visto isso. E houve uma chamada depressão. É aquilo que acontece quando vai chover, os animais hibernam. Há uma queda de pressão barônica. Quando há uma queda de pressão barônica, quando vai chover, os animais hibernam. Quais são os animais que hibernam? Existem vários, mas o mais famoso é o urso. O urso, quando está chegando no inverno, ele hiberna. Ele fica lento, ele fica sonolento. Então, com essa queda de pressão barônica, os homens ficaram isso chovendo 40 dias e 40 noites para levantar a arca. Na verdade, o dilúvio não foi 40 dias e 40 noites. O dilúvio foi 150 dias. 150 dias. Uau! Foi 150 dias. Só para subir, tá? Porque 40 dias foi para subir a arca, mas choveu copiosamente 152 dias. Ou seja, a metade de um ano. Isso não foi de uma hora para outra, né? E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram a arca de Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jefté, suas mulheres e as mulheres dos seus filhos. Eles e todo animal conforme sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme sua espécie. Era uma chance de Deus ter deixado a cobra fora da arca, né, para ela morrer afogada. Mas é um direito da cobra viver. Então teve que entrar. Todo réptil se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E toda a carne em que havia espírito de vida, fôlego, entraram de 2 em 2 junto com Noé. Então tudo que respirava entraram de 2 em 2 na arca. Os que entraram era macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha dito e ordenado. O Senhor fechou a porta de dentro. Então foi o próprio Deus que fechou a porta por dentro. Olha, tipo, portãozão da arca. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e se levantou sobre a terra. Então, aí, depois de 40 dias, a arca, ela começou a flutuar. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Então, a água subiu, prevaleceu, cobriu toda a terra, o dilúvio foi mundial, e a arca ficou vagando, sem rumo. Há quem diga em outros escritos que houve outras pessoas que escaparam desse dilúvio, mas a Bíblia fala sobre só Noé e sua família, tá? Mas eu acho que os outros escritos que falam de supostos outros Noés retratam a mesma pessoa, Noé. Como todos nós viemos de Noé, então prevalecemos, né, a ideia. Um chama Noé, outro chama grande índio, outro chama grande sábio, mas seria a mesma pessoa. Moral da história, enquanto a água subia e a galera morria afogada,
subindo nas árvores, sendo arrastada pelas águas, os anjos que provocaram a rebelião e a mistura foram presos na Antártica, segundo o livro de Enoque. E as suas mulheres, que aprendiam magia, viraram sereias, assim, meia humanas e meia outra coisa. As sereias, elas são uma crença mundial. As sereias parecem coisa de louco, mas os egípcios citam as sereias. E os antigos também citam as sereias. Essas sereias seriam as mães ou as mulheres de anjos. Como elas se casaram com os anjos, então segue-se outra lei perante ela, né? Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, vagava sem rumo. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Então a galera, meu amigo, teve gente que resistiu muito aqui, porque tinha uma galera misturada com anjo, e essa galera era muito forte, eles pulavam nas árvores, eles se seguravam em casas de árvores, mas a água subiu. Particularmente, eu acho que essas árvores gigantes foram cortadas antes do dilúvio e foram cortadas por anjos, tá? Porque quem é que tem força para cortar uma árvore que só de tronco tem aí 2 quilômetros, 3 quilômetros, só de tronco? Qual é o machado que corta? Aquilo foi cortado a laser, porque se você der uma olhadinha nas árvores de silício, o corte dela é perfeito, tem até as rusgazinhas da árvore, tem as raízes das árvores, ou seja, é como se alguém dissesse, não, se a gente deixar essas árvores de 8 quilômetros, eles vão se agarrar e vão subir até o topo dessas árvores e vão escapar do dilúvio. Então, vamos cortar essas árvores. Então, alguém cortou essas árvores. E alguém cortou com máquina de precisão. A ciência fica querendo esconder, mas não esconde mais não. As árvores de silício estão aí para mostrar que alguém cortou elas. E são árvores de 3, 4, 5 quilômetros só de tronco. Você sabe o que é isso? Tente imaginar. Né? Então alguma nave de anjo, alguma coisa veio e cortou essas árvores. E elas sumiram, porque elas não estão caídas, mas o tronco delas viraram montanhas, né? Então, montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos, segundo o texto bíblico de Gênesis capítulo 7, versículo 19. Versículo 20, 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados, um côvado é 45 centímetros. Então, subiram em torno de 10 metros acima de todas as montanhas mais altas que existiram. Isso mostra que o dilúvio foi mundial. Inspirou toda a carne, toda a turma morreu afogada. Uns morreram na hora, outros morreram com a chuva torrencial, outros morreram porque onde eles estavam afundou, outros morreram porque onde eles estavam subiu, e houve terremotos, maremotos, raios incríveis. Às vezes a gente não para imaginar que foi um ambiente catastrófico, um ambiente de bilhões de raios. A Terra, ela entrou em ambulia. Ela era raio por tudo quanto era canto, esses raios já matavam os caras, né? E os caras subindo nas montanhas, e as águas derrubando o cara, levando o cara lá para baixo. Então, eles tentaram sobreviver ainda, né? Por isso encontramos pessoas fossilizadas em todos os ambientes, e teve alguns também que construíram cidades em lugares muito altos. Eu acho que eles disseram, se esse Noé tiver razão aí, então vamos construir nossas cidades num lugar muito alto, mais alto que tiver. Só que mesmo esses lugares altos foram invadidos por águas torrenciais, raios, trovões, uma noite de dia. Então foi um cataclismo. Aí os grandes gigantes da terra, os dinossauros foram mortos, animais
de 40, 80, 100 metros de comprimento. Então, foi um cataclisma muito grande e rápido, né? Eu penso que a árvore de silício para fazer a Arca de Noé, mas é muita árvore. Não é uma árvore só de silício. Aqui no Brasil mesmo somos campeões de árvore de silício. Na Bahia tem montanhas de mesa, que é quando você sobe em cima, bota um drone, é uma árvore cortada, tem até as rusgazinhas da árvore. E a terra virou mar, exato. Aí ficou tudo coberto. E debaixo da água, segundo os escritos antigos de índios, a terra se mexia, a terra fazia... A terra se mexia, o chamado gel, né? O chamado gel. Expirou toda a carne, ou seja, todas as pessoas morreram, né? Que estavam sobre a terra, tanto as aves caíram porque não conseguiam voar com tanta chuva, como o gado, as feras, que são os dinossauros, porque no original tem feras ou animais terríveis, né, nos originais, e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Eu não sei porque houve esse destaque do réptil que se arrasta, possivelmente dinossauro, pescoçauros, animais gigantescos, porque há animais que se arrastam sobre a terra, mostrando um tipo de animal gigantesco. E todo homem, então todo homem morreu ali. Tudo que tinha fôlego de espírito e de vida em suas narinas, tudo que havia terra seca morreu. Ou seja, morreu tudo, né? A água, ela subiu 150 dias. Assim foi destruída todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem ao animal, até o réptil. Porque ele destaca homem, animal e réptil. Até as aves do céu foram extintas da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ou seja, 150 dias é a metade de um ano, né? Vamos ler o versículo 8, bora? Capítulo 8. Vamos ler o capítulo 8, bora? Está interessante, né? Então, se passou 150 dias, a água e tudo se mexendo e a terra toda se modificando energeticamente, os minerais, o oxigênio, a atmosfera, tudo foi mudando. E lembrou-se Deus de Noé, ou seja, lembrou Deus de Noé e todos os seres viventes e todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e quietaram-se as águas. Então, Deus fez passar um vento e as águas não estavam quietas. O vento foi que aquietou a água. Esse vento, ele congelou as águas lá na Antártica, né? Você está entendendo? Então, a Antártica, ela foi congelada aqui, quando Deus soprou um vento, porque as águas estavam muito bravias. E lembrou-se Deus de Noé, dos seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, ou seja, o abismo parou agora, depois de 150 dias de jorrar. E as janelas do céu e a chuva do céu se deteve. Então, parou a fonte do abismo que fervia, os fervedouros, né? E parou de chover. E as águas iam escoando continuamente sobre a terra. Escoando para onde? Antártica. E o fim de 140 dias minguaram. E ao fim de 150 dias minguaram. Ou seja, começou a minguar, a descer ao fim de 150 dias. E a arca repousou no 7º mês. Então, ela subiu 150 dias e depois passou mais 150 dias para descer. Entendeu como é a coisa? Sim ou não? Então, o dilúvio durou
em torno de 1 ano. E a arca repousou no 7º mês, no 17 do mês, no mesmo 17, ó. Ela subiu no dia 17 e desceu no dia 17, sobre os montes de Ararat. O Monte Ararat, ela fica ali perto da Rússia, né? É uns montes muito altos e congelados. Há quem diga que foi encontrado a arca a arca de Noé. Só que ali é um lugar que tem muita briga política, guerra. E poucos dias do ano é que o gelo derrete um pouquinho. E lá congela-se tão rápido que se o cara não for experiente, ele morre congelado. Então, temos fotos de madeira de uma arca muito antiga lá do Ararat. E eu acredito que foi encontrado lá mesmo. E é uma arca enorme, está em cima de uma montanha. Mas ainda não havia, quando ela pousou sobre a terra, não havia esse clima lá não. Porque o clima iria ser organizado novamente. E a arca repousou no 7º mês, no 17 do mês, sobre o Ararat. O Ararat, ele está entre a Rússia, a Mongólia, por ali. São montanhas enormes, lugares altíssimos. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. Do 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, a janela em cima. E soltou um côvado, que saiu indo e voltando até que as águas secaram de sobre a terra. Então o côvado ia, não achava nada. Aqui é um resumo final, né? Ia, não achava nada e voltava. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou. E ela voltou ela para a arca, porque as águas ainda não estavam minguado. E estendeu a sua mão e tornou a recolher ela na arca. Então, Noé queria saber. Noé ainda estava, apesar da Bíblia de citar que a arca tinha repousado sobre a terra, mas aqui dá um resumo, como se ela não tivesse pousado ainda e ele quisesse saber se tinha terra seca ou não, né? Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou à tarde. E eis que, arrancada uma folha de oliveira no bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então Noé observou que as águas tinham minguado. Então, esperou ainda outros 7 dias, esperou outras 7 semanas, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês, aí Noé já está com 601 anos, tá vendo? Como falou que o dilúvio durou 1 ano. As águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente a terra. Frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todos os animais limpos, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque sua imaginação, a imaginação do coração do homem, é má desde a sua meninice. Ele é mau desde pequeno. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como eu fiz.
Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dias e noites não cessarão. Aqui é o capítulo 8, mostrando já Deus encerrando essa parte, né, com Noé, e Noé fazendo esse pacto com Deus, que aqui foi um pacto. Depois depois vem aí o arco-íris, né? 185 likes, obrigado! Então, interessante, né? Gênesis, capítulo 7 e 8. O que vocês acharam? Qual é a sua dúvida? Ou qual é a sua afirmação? 150 dias são exatamente 6 meses, pastor. Exatamente, 6 meses passou a água, depois começou a escorrer a água, mas o dilúvio só terminou com 1 ano certinho. Que delícia! Vamos participar? Já dei meu like, pastor Sula Ferreira. Vamos dar like. Silvia Regina, obrigado. A terra ficou igual ao mar, só mais céu. Exato, só mais céu. Palavras do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Palavras do Senhor. Sim, o que vocês aprenderam? Eu quero saber qual é a opinião de vocês. Aí nós vamos conversar sobre outras coisas. Tá, Camila? Camila, peço oração pelo meu casamento. Peraí que a gente já conversa. Vamos tomar café, Chiquinho? Eu já tô tomando café aqui já, ó. Café com pão com queijo. Agora eu vou tomar café com queijo de manteiga. Conhece queijo de manteiga? Agora deu vontade de eu comer queijo de manteiga. Então, mas eu quero saber o que vocês aprenderam na leitura de Gênesis 7 e 8. O que vocês aprenderam? Diga alguma coisa, fala, desembucha. Porque a participação de vocês é bem-vinda, tá? Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. A Bíblia é fantástica. Essas informações também tem em outros livros, em outras sociedades, como egípcia, como grega, né? Alguns povos antigos também citam a mesmo acontecimento. Estou comendo uma mini pizza, pastor. Olha que coisa boa. Então, qual é a sua opinião sobre o assunto que você aprendeu, né? O que você entendeu? Aqui é outra pergunta, né? Eu acredito em reencarnação, é pecado, eu sou evangélico, eu não acredito. Que Deus nos deu mais uma oportunidade de vida. Silvia Regina Salles. Deus nos deu mais uma oportunidade. Deus podia ter matado a gente tudinho, né? Pra quê? Esse moído todo. Mas só que se Deus tivesse destruído todo mundo ali, não ia existir você, não ia existir eu, não ia existir Silvia Regina, não ia existir Michele, não ia existir vocês, Clamerão. Então, ele viu que essas novas gerações têm direitos de existir. Tá entendendo? Então, Deus podia ter feito, não, vamos acabar agora, a gente faz um juízo final aqui, a gente julga quem tem que julgar, joga no fogo quem tem que jogar e pronto. Mas não, o ser humano tinha direitos e Deus sempre dá o direito. Se Deus tivesse definido isso há 4, 5 mil anos atrás, a gente não tinha nascido, seus avós não tinham nascido, seus pais também não tinham nascido, né? Deus fez todo este moído para não perder a criação. Ou seja, deu mais uma chance ao homem. É Leonício dos Santos Barroso. É verdade, Deus nos deu mais uma chance e colocou regras, né? Hoje a gente não tem o mesmo movimento com o anjo que a gente tinha. E nem o tempo de vida que a gente tinha na época. Deus estava com raiva antes do dilúvio? Não é questão de raiva, não. Deus não age assim, não, com raivinha, não. Foi questão de que a nossa sociedade ficou louca, ficou misturada com anjos, né?
Verdade, pastor, dilúvio e seus mistérios. Francine Almeida. São mistérios, não é interessante? O povo estava igual a hoje, rebelde demais. Estava pior, né? Estava pior. E esses seres humanos não eram tão humanos assim, eles eram misturados. Pastor, Gênesis pode ser também uma profecia para os dias de hoje? Pode. Como foi no dia de Noé, será nos dias do fim. A paciência de Deus também tem limites. Roberto Pereira. Estou fazendo um jardim suspenso, igual o do Nabucodonosor. Que maravilha, Girlene Nunes, Cândido. Você pode fazer um jardim com um cano de água, né? Deus é fogo consumidor. Como está agora a sociedade de hoje? Eu quero saber o que vocês aprenderam, como é que foi o dilúvio, quanto tempo durou, o que foi que aconteceu para acontecer o dilúvio, quais foram as coisas físicas que provocaram o dilúvio. Né? E Noé foi muito obediente e sábio. A Bíblia diz que toda a carne corrompeu. Possivelmente ele também corrompeu alguma coisa. Mas ele foi achado graça, né? Então, se você tiver alguma pergunta, faça agora. E amanhã, não, mas segunda-feira, vamos ler Gênesis 9 e 10. Mas essa parte entre Gênesis 1 até o 8 é fantástica, fantástica. Você viaja na maionese. É o chamado velho mundo. Os 150 dias pode se repetir em 150 dias de lutas nos tempos de hoje. Carolina, aprendi sobre as árvores de silício. E foi reaproveitando retalhos. As árvores de silício são um dos maiores mistérios. A ciência fica toda... Mistérios por quê? Quem cortou as árvores de silício? E tem cidades em cima de uma árvore. O afastamento da lua, pastor. Milita. Milita acertou. Afastamento da lua. Minha bisavó dizia que o mundo de Noé era o mundo do pai. Estamos no mundo do filho que acabará com fogo. Veio o mundo do Espírito Santo. É uma forma dela expressar, né? A maldade do homem provocou o dilúvio, que durou 150 dias. Sula Ferreira. A maldade do homem nunca mudou de lá para cá, só Deus na causa. Walter Igor Vasconcelos. A pressão barônica foi o evento físico para o dilúvio. Elonice dos Santos, certo. Pastor, o senhor ainda está usando o WhatsApp? Estou. Eu uso constantemente o WhatsApp. Pastor, então podemos falar que estamos em outro dilúvio com essa epidemia? Não. Isso nada é novo sobre a Terra. Se fosse para falar de história para você, eu ia falar de como os índios amoréis, os índios goitacazes e os índios de Goiás morreram. É só uma renovação de coisa. Como eles morreram e como eles escaparam. É uma coisa tremenda. Se eu pudesse falar. Como é que os índios... Eu falei agorinha como é o nome dos índios. Goitacazes, mas não foi só os goitacazes. Foram índios do Mato Grosso inteiro, do Brasil inteiro. Como é que eles foram destruídos? Pastor, o Pix... Abençoe meu Pix, pastor. Girlene Nunes Cândido. Que maravilha, Girlene. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado por ajudar a obra, tá? Muito obrigado. Eu acredito que até hoje, acontece dilúvio na Terra. Eu me senti enferma, fraca, sem força para trabalhar constantemente. Passo por isso, o que fazer? Tem que ver o que está provocando isso aí, né? Então, gente, vamos fazer um ping-pong aqui sobre assuntos, tá? Veja aí, Gênesis capítulo 1, 2, Joilson de Assis. Gênesis capítulo 2, 3, 4 e 5, Joilson de Assis. E Gênesis capítulo 6. É uma viagem na maionese.
É o passado que se renova. Dá uma olhadinha, tá?